E eu queria convidar o Henrique Vieira, o pastor Henrique Vieira, que é deputado federal, o pessoal do Rio de Janeiro, que está trazendo, vai comentar com a gente aqui a criação da bancada cristã na Câmara dos Deputados. Deputado, boa tarde, obrigado aqui pela presença no All News, né? Obrigado aqui por ter atendido o nosso convite. Conta pra gente, que história é essa? Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde aos colunistas, a quem está nos assistindo. Está em votação, Sakamoto, neste exato momento, porque eu estou numa missão oficial no Rio de Janeiro, a minha cidade, mas obviamente acompanhando a pauta do plenário. E nesse momento, enquanto eu converso com você, acabou de entrar em pauta um projeto de resolução para criar a bancada cristã. Veja, não é frente parlamentar, é uma bancada, portanto, com caráter oficial, assento no colégio de líderes, tempo de liderança, ajudando a construir as pautas das sessões, e eu, sinceramente, considero isso um absurdo. Eu sou cristão, eu sou pastor, estou como deputado federal. Mas por que considero um absurdo? Primeiro, uma pergunta: vai ter bancada do islamismo, do judaísmo, do espiritismo, das religiões de matriz africana, ou vai ser uma bancada exclusivamente cristã? A sociedade brasileira é plural, tem diferentes religiões e a não crença religiosa. Nós precisamos, até em respeito à liberdade e à pluralidade, manter e aperfeiçoar uma separação pedagógica e saudável entre Estado e religião. Então, eu acho algo, no mínimo, estranho. Na justificativa do projeto, Sakamoto, está escrito assim, que 80% da população brasileira é cristã e precisa ter os seus valores representados no parlamento. Faço uma outra pergunta. Quem disse que esses 80% de cristãos pensam, se posicionam e votam da mesma forma? Quem é que vai falar em nome do cristianismo? Nenhuma pesquisa indica que se trata de um bloco uniforme que tem os mesmos pensamentos. O cristianismo, até historicamente, é muito diverso. Tem o catolicismo, tem o protestantismo histórico, tem o pentecostais, tem neopentecostais, tem pessoas que se entendem cristãs e não são católicas, nem protestantes, nem pentecostais, nem neopentecostais. Dentro disso que eu falei também tem diversidade. Então, é muito estranho uma bancada que pretende falar em nome de 80% da população brasileira. Não há esse bloco monolítico pensando e votando da mesma forma. Henrique... Desculpa, pode falar. Não, é que é só para, antes de passar para as minhas colegas, só para entender o pessoal, entender em casa. Até você falou, olha, não é uma frente parlamentar, porque hoje a gente tem a frente parlamentar evangélica, né? Grosso modo, a diferença entre a frente parlamentar evangélica e a bancada cristã é que agora você tem um processo de institucionalização dando estrutura para que essa bancada cristã atue, inclusive, como um ator institucional relevante dentro da Câmara dos Deputados. Eu posso explicar, inclusive, isso. Porque quando se torna uma bancada com essa formalidade, você tem assento no colégio de líderes, em toda reunião, e tem tempo de liderança garantido, tanto no plenário quanto nas comissões. Para efeito de comparação, as bancadas que existem com essa formalidade, sabe quais são? A bancada negra e a bancada feminina. Por quê? Porque se parte do pressuposto que há uma subrepresentação de negros e mulheres nos espaços de poder. Se parte da compreensão de que existe uma opressão histórica e cotidiana sobre esses grupos. E que, portanto, você precisa, para corrigir essa subrepresentação e para formular legislação e política pública de reparação, proteção e promoção de direitos, então você tem a instituição destas bancadas. Mas calma aí, isso não se aplica ao cristianismo. Eu sou cristão, mas não dá para dizer que na história do Brasil as liberdades cristãs foram interditadas, suprimidas ou proibidas. Até 1888,
o Brasil era oficialmente católico. Mesmo depois da proclamação da República, nós sabemos que o cristianismo, enquanto religião, tem uma certa prevalência e privilégio nas estruturas de poder. Não há uma subrepresentação. Portanto, Sakamoto, não há nenhuma justificativa ética, democrática, cidadã, republicana para a criação desta bancada. Fere o Estado laico, fere o pluralismo religioso, pressupõe uma maioria moral que sequer existe, sequer existe. E, por fim, para concluir, mesmo assim, uma democracia tem maioria como critério? Tem, mas não como critério absoluto. Você precisa garantir direitos fundamentais e respeito às minorias. Gente, é absurdo, anacrônico e antidemocrático. Pessoal? Deputado, em relação ao presidente Hugo Mota, como o senhor falou, né, está neste momento analisando esse requerimento e ele celebrou, né, essa pauta. O presidente Hugo Mota que tem feito, né, desde que foi eleito por consenso, digamos assim, acenos à ala mais conservadora, acenos à esquerda. Como é que o senhor vê essa postura do Hugo Mota agora? Ele justificou algo, e assim, essa matéria, pelo que tudo indica, de montar essa bancada cristã, o senhor acredita que ela vai ser aprovada, ao que tudo indica? Como é que o Hugo Mota já disse, o que ele está tentando, como é que o senhor avalia a postura do Hugo Mota e o que deve acontecer hoje? Qual que é a sua expectativa? O que deve acontecer nos próximos minutos é a aprovação desse requerimento. Eu vi um vídeo agora há pouco que o Hugo Mota estava num culto desta frente, com presença de católicos e evangélicos. Olha como é que as coisas se confundem. Acabei de ver esse vídeo. Lá estava Crivella cantando um louvor que fala: a anistia chegou, é a fé mais ampla. Olha como é que tudo se confunde. Bancada cristã num culto dentro do parlamento com um louvor sobre anistia a golpistas e a Bolsonaro. Então, é uma confusão total e, na minha opinião, a presença do Hugo Mota nesse lugar e ele ter colocado em pauta hoje, bem, deixa evidente qual é a posição dele. Ele quer que aprove. É uma sinalização para uma base conservadora. Mas atenção ao que eu vou dizer agora. Tem um desgaste dentro de vários setores, especialmente da igreja evangélica, que eu acompanho um pouco mais, e eu começo a perceber que setores moderados, setores conservadores, setores de centro, começam a perceber que essa plataforma está desrespeitando a singularidade do culto, a autonomia das igrejas. Então, isso que eles estão achando que é extremamente popular, eu começo a fazer uma análise que o bolsonarismo está cansando parte, inclusive, moderada e conservadora de cristãos e cristãs, que estão começando a perceber que não é sobre fé, não é sobre devoção, não é sobre culto, não é sobre Jesus, é projeto de poder, é mobilização do repertório religioso para uma ideologia. É uma celebração dentro do parlamento com um louvor sobre anistia. E isso quer dizer que os cristãos pensam assim? Que 80% da população brasileira pensa assim? Óbvio que não. Então eu acho que isso pode ser a curto e médio prazo o famoso tiro no pé, porque está começando a irritar inclusive setores moderados e conservadores preocupados com uma certa autonomia da igreja e uma singularidade do que é o púlpito e do que é a vivência numa igreja. O pastor Dani Lima aqui, né, lembrando, né, que eu acho que é o único momento em que Jesus manifesta indignação, inclusive de forma física, né, é quando ele diz que vê o templo, né, sendo usado ali pelos os vendilhões do templo, né, uma cena em que, enfim, na Bíblia ela é descrita de maneira muito forte, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A presença do presidente da Câmara, Hugo Mota, estava inclusive anunciada no release, ou seja, para quem release é jargão jornalístico para anúncio, né, de aviso de pauta, aviso do que vai acontecer.
desde ontem, então estava previsto. Eu quero saber se essa bancada vai ter estrutura, inclusive, para assessores, se isso amplia custos para a Câmara dos Deputados e, por óbvio, para a gente, para os pagadores de impostos. O Henrique, ele caiu? Acho que a imagem dele travou. Para quem está acompanhando aqui no All News, a gente está com o pastor Henrique Vieira, deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo pessoal do Rio de Janeiro. Ele está trazendo para a gente a informação sobre a votação de um requerimento para aprovar a bancada cristã. Para quem não é a mesma coisa, ele explicou para a gente, não é a mesma coisa que a Frente Parlamentar Evangélica. A bancada cristã, ela tem representação no Colégio de Líderes, ela institucionaliza, né, essa representação de uma parte de um grupo que diz representar o restante do país, o restante dos cristãos do país. O que o Henrique Vieira colocou com a gente é que não faz sentido, uma vez que os cristãos são um grupo diverso, tem uma série de denominações diferentes, tem uma série de religiões diferentes, seitas diferentes, grupos diferentes, com pensamentos muitas vezes esparsos e antagônicos, então não faz sentido isso, e questionou mesmo se faria sentido então ter representação de outras religiões, muçulmanos, espíritas, religiões de matriz africana, entre outros. O Henrique voltou, pode continuar respondendo, Henrique. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo agora. Agora sim. Dani, desculpa, entrou uma ligação e me enrolei todo, caiu aqui, desculpa, viu? Imagina. Olha, eu não sei, preciso entender melhor qual vai ser o nível de estrutura que essa bancada pode ter. Mas, para além disso, só o fato de ter assento no Colégio de Líderes, para quem está nos assistindo, o Colégio de Líderes é uma instância muito importante. Tem os líderes de cada partido, líder do governo, líder da oposição, da maioria, da minoria. Atenção que eu vou dizer, líder da bancada negra, luta histórica por reparação contra o racismo, líder da bancada feminina, luta por reparação contra o machismo. Esses são os critérios para debater, para decidir pauta, para ter tempo de liderança. Então, e tudo isso é mais do que influência, é formalidade. E agora, a partir dos próximos minutos, vai ter uma bancada cristã nesse lugar de formalidade. Então, mesmo que não tenha uma estrutura extra, mesmo que não tenha assessores liberados, gente, isso é de uma afronta à democracia, à diversidade. É um desrespeito. Eu vou arriscar um argumento agora. É um desrespeito, inclusive, aos cristãos. Porque quem disse que o cristianismo, enquanto base, tem um posicionamento monolítico, que todos concordam do mesmo jeito? Nenhuma impressão aponta isso? O bom senso não aponta isso? Pesquisas não apontam isso? Quem é que vai dizer esse é o valor cristão que tem que ser defendido? E para concluir, papo reto, inclusive com o meu povo cristão, não são as igrejas que estão fechadas no Brasil, não são as igrejas que estão perseguidas no Brasil. Se eu for, por exemplo, usar esse critério de vulnerabilidade, preconceito, bem, eu teria que olhar com muito respeito e carinho e olho, por exemplo, para as religiões de matriz africana, que são perseguidas, que são hostilizadas. Eu andando com a minha Bíblia na rua, não sinto medo. Mas as pessoas com os seus fios de conta, com as suas guias, bem, elas sofrem algum nível de hostilidade em tantos espaços. Eu não estou no parlamento para transformar a tribuna do plenário da Câmara numa extensão do púlpito da minha igreja. Isso me parece tão razoável. Quando eu exerci o meu direito de me candidatar, eu me licenciei do púlpito da minha própria igreja. Sakamoto, eu não visitei a minha igreja. Por respeito. Então, eu diria que a criação de uma bancada cristã que pretende falar em nome de todos os cristãos é um desrespeito à democracia, ao Estado laico, à pluralidade religiosa, à não crença religiosa e também aos próprios cristãos, porque trata a gente como massa de manobra que algum ultraconservador vai pegar o microfone e falar em nome de toda essa população de 80% dos brasileiros. Então, assim, espero que a imprensa, a grande mídia
os veículos independentes, a sociedade civil, que todo mundo olhe para isso não apenas como mais um projeto que passou, mas como um retrocesso civilizatório e democrático que pode abrir precedentes gravíssimos. Professor Henrique Vieira, deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro. Henrique, muito obrigado por vir aqui, né, atender nosso chamado e trazer para a gente as informações sobre essa votação lá na Câmara dos Deputados, né? A gente vai continuar acompanhando, vamos fiscalizar, vamos questionar os seus colegas também por conta disso. Obrigado. Obrigado, gente. Fraterno abraço. Desculpa mais uma vez ter caído aí no meio. Valeu. Não, a gente que agradece.